Diante de dias ruins, angustiantes ou sob grandes pressões, quem já não ouviu, falou ou pensou nessa frase? Ora que melhora. A pergunta que devemos fazer é: realmente é assertiva essa declaração? Aquilo que pedirmos em oração a Deus, sempre seremos atendidos? Sempre que orarmos, vai melhorar? Eu creio no poder da oração. Como diz Tiago, capítulo 5, versículo 16, a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Mas o mesmo Tiago, antes de falar isso, também disse, no capítulo 4, versículo 3, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Indiscutivelmente, precisamos orar. Como vimos, orar é respirar, lembra? Podemos e devemos orar mais. Mas mesmo assim, às vezes poderemos não ter nossas orações atendidas. Por quê? Tiago sinaliza que a qualidade da oração também importa. É possível orar de maneira indevida, irreverente, errada e, como consequência, não alcançarmos a graça de Deus naquilo que almejamos. Porque pedimos errado, diz Tiago. Bom, fica claro que precisamos orar, mas também fica claro que precisamos orar melhor. Comecei esta série de vídeos sobre a disciplina espiritual da oração, te convidando para orar mais e melhor. Vimos os perigos de orar pouco ou quase nada no vídeo passado. Para orar melhor, eu quero, junto com você, dar uma passada nos ensinos dos pais da igreja sobre a oração, em especial em 3 grandes homens de Deus, Santo Agostinho, Lutero e Calvino. Eles foram grandes homens de oração e deixaram para nós preciosos textos e tratados sobre o tema, que certamente nos serão muito úteis. Chamo então agora Agostinho para esse nosso bate-papo. O ponto de Agostinho, bem presente em sua teologia, é que precisamos entender que os afetos, os anseios, os desejos de nosso coração estão desordenados, ou seja, fora de ordem. E a menos que tenhamos uma visão clara sobre isso, nossas orações poderão ser equivocadas e, por isso, de baixa qualidade. Mas, Marcelo, eu achei que orar era só conversar com Deus. E mas há nítidos princípios revelados nas Escrituras que devem dirigir nossas orações para elas serem mais assertivas e realizadas de maneira que Deus seja glorificado. Então, é uma conversa. Mas a fluência nessa conversa só virá pela prática correta. Nosso coração é uma bagunça, disse Agostinho. Aquilo que deveria ocupar o 3º ou 4º lugar em importância estão muitas vezes em primeiro. Amamos menos o que deveríamos amar mais, e amamos mais o que deveríamos amar menos. A verdade que precisa ser dita é que nossos desejos estão guerreando entre si dentro de nós. Muitos de nossos anseios são por poder e controle, e é assim que nos achegamos a Deus para orar. Porém, se não enxergarmos essa desordem em nosso coração, diz Timothy Keller, não perceberemos quanto ela distorce a maneira como vemos a vida e nossas orações serão parte do problema e não um agente de cura para nossa alma como deveria ser. Precisamos do amor de Deus, o ágape, dirigindo todos os nossos outros amores, diz C.S. Lewis. Caso contrário, diz ele, nossos afetos podem virar demônios e nos possuir e controlar nossas ações de maneira tirana. Em função da desordem dos afetos em nós, é que pedimos e não recebemos, diz Tiago. Por exemplo, o anseio financeiro pode te levar a orar. O problema é que você ora a Deus, mas o seu coração está em Mamon. Não vai dar certo. Por isso que, antes de pedir, antes de dar voz aos anseios e afetos do coração, precisamos resolver o problema da guerra, da desordem em nossos desejos. Como fazemos isso? Como colocamos fim a essa guerra? Como ter a frequência de nosso coração na mesma frequência divina? É simples, é pela oração. A oração pode ser um problema, se orarmos com o coração desordenado. Mas o fato é que ela é um instrumento poderoso de Deus para ordenar os corações, para consertar a bagunça de nossos afetos. Orar corretamente é como ouvir aquela voz do GPS que diz para nós quando saímos do percurso, recalculando a rota.
A oração constante tem o poder de reordenar nossos anseios e afetos de modo a encontrarmos ânimo, conforto interior e firmeza exterior para seguir na rota apontada pela voz do Espírito. Pratique a disciplina espiritual da oração, seja constante, você crescerá nessa estrada e seus anseios serão ordenados ao ponto de conseguir ter a maturidade de orar conforme Provérbios capítulo 30, versículo 7, que é um exemplo de oração que flui de um coração ordenado. Diz assim: eu te peço a Deus que me dê duas coisas. Não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que é necessário, poderei dizer que não preciso de ti. Se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Não esqueça, a oração ordena nosso coração. Ora que melhora. Sim, melhora a ordem do seu coração. Então, ore mais e melhor. Mas como? Como orar melhor? Como pedir de modo certo? Esse será o tema de nosso próximo vídeo. Não perca! Até lá e um abraço!